Quais foram os últimos casos que você trabalhou, Rix, que você estava mencionando pra gente? Então, eu sempre, né, eu tenho os casos assim que tem casos que são aquela coisa mais comum, assim, do dia a dia, né? Tipo, um cara morto numa briga de bar, tomou umas facadas. O cara que mexeu com a mulher de um cara errado, tomou uns tiros. O cara que entra em confronto com a polícia e morre. Tem aqueles casos que você percebe que são aqueles que a gente não esquece, né? Sim. Recentemente eu fiz um caso que saiu na imprensa, tudo, que foi até perto daqui, que acharam, chegou pra gente assim, foi encontrado um saco, e dentro desse saco tinha um homem esquartejado. Então assim, já é um negócio um pouco diferente, já avisei meu chefe, falei assim, André, acharam um corpo que esquartejado, já fica sabendo disso. Fomos pro local. Nesse dia eu tava eu tava com uma ajuda. De vez em quando eu chamo colegas meus, assim, de policiais, para puxar um plantão comigo. Porque o DHPP ele trabalha muito diferente dos outros departamentos, né? É o único lugar onde o perito e o fotógrafo vão pro local de crime com os investigadores, com o delegado e com os papiloscopistas em todos os casos. Então, as pessoas têm um pouco de curiosidade para ver como que é isso. Nesse dia eu tava com um amigo meu, um auxiliar de necrópsia, que é quem ajuda o médico legista ali no exame necroscópico, que é um especialista em antropologia forense. Coincidentemente, ele estava comigo nesse dia. Tava com a pessoa certa. Porque tudo isso ia para ele depois. Então, nesse dia, ele estava comigo. O Fabrício Espina, não sei se ele está assistindo, se ele tiver, um grande abraço. O cara é um crânio literalmente, né? Aí, o crânio, né? Não, é um cara muito inteligente, ele é um grande auxiliar de necrópsia, ele estava comigo nesse dia. A Ana Bugarelli, uma outra fotógrafa, estava comigo nesse dia. Nesse dia eu estava com ajuda. E fomos pro local, né? Aqui na Zona Leste, numa das avenidas que circundam o Parque do Carmo. Não era a Avenida do Carmo, ali a principal, era uma atrás. E aí chegamos no local. Aí era um saco, e dentro desse saco, vários outros sacos. E dentro de cada um desses sacos tinha uma peça de um corpo. Então, assim, era um braço em um saco, o outro braço no outro saco, uma perna num saco. Conforme eu fui tirando, a gente já viu, opa, peraí, não é... Porque a gente percebeu que era uma mão diferente da outra, então assim, opa, peraí, não é um só. Não acredito. E não é masculino. Né? Porque chegou pra gente que era um homem esquartejado. E conforme a gente foi tirando, a gente percebeu que eram duas mulheres. Né? E eram duas mulheres, dava pra ver que uma era mais nova e a outra era um pouco mais velha. Né? Então, assim, e ele estava lá comigo, então ele me ajudou a dizer, ó, isso aqui... a gente chegou a algumas hipóteses ali, né? Porque os cortes eram diferentes. Enfim, eram duas mulheres. Mas os dois corpos estavam inteiros ou não? Não, os dois corpos esquartejados. Não, eu digo assim, você disse que achou uma mão e uma mão diferente. As outras duas mãos estavam lá também? Sim, na verdade é assim, o que é o esquartejado, né? Porque tem o esquartejado e tem o espostejado. O esquartejado é quando o corpo é cortado nas articulações. Então, por exemplo, um braço foi cortado nessa articulação, o outro braço nessa articulação, a perna ou nessa articulação aqui da pelve ou na articulação do joelho. Sim. Nossa, dá Não, até um eu arrepio, perguntei, né? na verdade, porque você disse assim, quando começou a abrir os sacos, você viu que tinha uma mão e uma mão diferente da outra mão. Isso. Aí a minha pergunta foi, o par dessa mão e o par dessa mão também estavam? Tá, Estavam tudo lá. Sim. Quando eu Só digo que inteiro, não inteiro no sentido Não, de entendi, estarem não, estavam todos estavam lá. Todas Todos as os pedaços, peças dos dois corpos. Sim, é que a gente foi achando fora de ordem, né? É isso que eu quis dizer, né? A gente achou um braço primeiro, aí depois uma perna, uma cabeça, e quando achou o outro braço, o braço tinha o esquerdo, quando achou o direito, não era da mesma pessoa. Por isso que a gente logo já viu que não era uma pessoa só. Qual que é a Mas diferença? as duas que você ia estavam dizer? lá. As duas estavam As duas lá. estavam lá. Aí tem o outro, que é o espostejado, que seria o caso da Elise Matsunaga, por exemplo. O cara foi literalmente picado em picadinhos. Então aí não é esquartejado. É um termo bem técnico, né? O esquartejado é quando há o corte, né? A separação dos membros, do tronco, nas articulações. Então, assim, são braços, pernas, tronco e cabeça.
Então, assim, as duas foram decapitadas, né? Que é quando há a separação da cabeça do tronco. E aí os braços cortados nas articulações e as pernas cortadas nas articulações. E aí ele estava lá comigo e ele me ajudou. A gente meio que montou e viu, ó, são duas mulheres, uma mais nova e uma mais velha. Aí houve a investigação, tudo isso acabou saindo na imprensa que as duas eram um casal e que algumas semanas antes tinham sido acusadas de terem maltratado a filha da mais velha. A filha da mais velha apareceu no hospital, ela tem 8 anos, apareceu no hospital toda machucada. E a mãe era a principal suspeita. Então, eu não sei como que andou essa investigação, eu sei de alguma dessas coisas, até as que saíram na imprensa. Ela era a principal suspeita de ter maltratado a filha dela. Algumas semanas antes disso Algumas acontecer. semanas antes disso acontecer. Então, havia a possibilidade de terem sido vizinhos que ficaram revoltados ou até a facção criminosa, né, de São Paulo que todo mundo conhece, né? E conforme as semanas foram passando, chegou-se, assim, a gente não tinha a identidade delas logo de cara, ali no local de crime. Foi feita a coleta de impressões digitais, ainda estava em condições... Era fresco. Elas foram mortas e deixadas ali para serem encontradas. Sim. Era meio que... Você percebe que é um recado. Sim. Nem Entendeu? colocar na elas praça. Elas não foram escondidas. Né? Elas não foram escondidas. Elas não foram enterradas num cemitério clandestino, como existem em São Paulo, né? Sim. Elas foram deixadas num lugar onde iam achar rápido. Então, elas não estavam ainda em estado de putrefação. Era bem fresco. Assim, sabe? Eram corpos bem frescos. Então, ainda foi possível chegar à identidade delas através das impressões digitais. E quando se levantou a impressão digital da mais velha, chegou-se à conclusão, né, que ela era a mesma mulher, a mesma pessoa que estava envolvida num crime que aconteceu 2 anos antes, de que talvez vocês até lembrem, não sei quem está assistindo talvez lembre, que era o caso que ficou famoso assim, era o menino Matheus. Era um menino Já ouvi falar. eu acho que ele tinha 4 ou 5 anos, ele era autista, e ele estava com a babá numa praça, essa babá era a namorada da mãe dele, ele estava com essa babá numa praça, e ele sumiu. Ele desapareceu. E ela era uma das principais suspeitas do desaparecimento desse menino. E então aí, né, corta para 2022, essa mulher aparece esquartejada junto com a atual namorada e após uma suspeita de que ela tinha agredido a própria filha. Então, aquela mulher de 2 anos antes que foi investigada e o menino acabou nunca sendo encontrado, a gente eu não fiz, eu fiz um dos locais, a gente fez, porque quando há uma investigação, a equipe de investigação começa a levantar várias coisas, né? Esse cara aqui é um possível suspeito, vamos fazer uma perícia na casa dele, precisamos fazer uma perícia na casa dela. Então, muita gente atuou nesse caso. Eu fiz a perícia na casa de um suspeito que acabou não se confirmando, enfim. Esse menino acabou não sendo encontrado, mas a babá de 2 anos antes, que era uma das suspeitas, né, de ter sumido com ele, sabe-se lá o que aconteceu com esse menino, ela aparece toda cortada, né, literalmente esquartejada, junto com a atual namorada, e a filha tinha sido agredida alguns dias antes e ela era uma das suspeitas, né? Então, o menino não foi encontrado, mas ela acabou, né? A história dela acabou. E as duas tinham algumas passagens juntas ali, eu acho que era tráfico de drogas as duas que foram encontradas, né? Então, Então, e você não sabe como desenrolou a investigação para ver se é ela que agrediu mesmo a filha? Para quem matou as duas, eles chegaram a essa conclusão. Eu não sei se, assim, eu não sei como que ficou a investigação dessa questão da agressão em si. Sim. Mas elas foram julgadas e condenadas e a pena foi executada por quem quer que tenha as matado. Sim. Né, eu não tenho certeza se... Para não falar besteira, né, eu não sei se já se chegou à autoria disso, mas muito provavelmente tem algum envolvimento, né, com
ou com crime com algum tipo de coisa envolvendo crime Nossa, isso de organizado, algo desse Criança tipo. Assim. desaparecida.